Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa daquelas histórias de família que daria um filme. É sobre o momento em que uma relação de negócios e parentesco, que durou 20 anos, simplesmente explode. Vamos ver juntos Gênesis 31, um capítulo cheio de tensão, uma fuga dramática e uma negociação de fronteira bem amarga. E tudo começa aqui, com essa frase. Jacó percebe uma coisa sutil, mas que muda tudo. Depois de anos trabalhando para o sogro Labão, ele nota que o tratamento não é mais o mesmo. Sabe aquele clima pesado que a gente sente no ar? É isso. A confiança acabou. E o que ficou foi a hostilidade. Essa frase é o pontapé inicial para tudo o que vai acontecer. Agora para pensar nesse número. 20 anos. É muito tempo. Uma vida inteira de trabalho. Foram 14 anos pelas suas duas esposas, Lia e Raquel, e mais 6 anos para construir seu próprio rebanho. Isso aqui não é uma briguinha de um dia para o outro, não. É o clímax de 2 décadas de uma relação bem, mas bem complicada. E essa aliança longa, misturando família e negócios, chegou no seu ponto limite. A situação ficou insustentável. A única saída que parecia possível era a separação total. Bom, vamos entender como esse acordo foi se desfazendo. O Jacó não só sentia a má vontade do sogro, como agora também ouvia os filhos dele, seus cunhados, cochichando que ele tinha enriquecido às custas da família. Imagina a pressão vindo de todo lado. E aí, no meio dessa confusão toda, vem uma instrução divina. Não foi só uma decisão de cabeça quente do Jacó, tipo, cansei, vou embora. Foi uma ordem direta, com uma promessa de proteção. Era o sinal verde que ele precisava para finalmente tomar uma atitude. Mas afinal, qual era a grande queixa do Jacó? Bom, ele abre o jogo com as esposas e solta o número: 10 vezes. 10 vezes o sogro, Labão, mudou as regras do salário para tentar passar a perna nele. Pensa bem, 10 vezes. Isso não é um erro, é um padrão claro de desonestidade. E essa imagem aqui mostra perfeitamente como a coisa funcionava. Era impressionante. Toda vez que o Labão tentava manipular o acordo para prejudicar o Jacó, o tiro saía pela culatra. Se ele dizia, ok, seu pagamento são os animais salpicados, adivinha, só nascia bicho salpicado. Aí ele mudava, não, agora vão ser os listrados. E, bum, o rebanho só produzia listrados. Labão tentava controlar tudo, mas uma força maior estava ali, garantindo que o Jacó prosperasse. E a reação das esposas? Apoio total. Raquel e Lia sentiam que o próprio pai tinha, na prática, vendido elas e embolsado o dinheiro que era delas por direito. A lealdade delas já não estava mais com a casa do pai. Para elas, a riqueza do Jacó era, na verdade, a herança justa delas. A decisão era óbvia. Com o aval da família e a direção de Deus, o plano é colocado em prática. Jacó não ia pedir permissão, claro. Ele esperou o momento certo, juntou as esposas, os filhos, todos os rebanhos, tudo o que ele construiu em 20 anos e foi embora. Fugiu escondido. E aqui, no meio da fuga, que um detalhe crucial aparece. Um ato secreto da Raquel que vai bagunçar todo o coreto. Ela rouba os ídolos da casa do pai. O motivo exato, ninguém sabe. Talvez um ato final de rebeldia, ou talvez uma tentativa de levar a sorte da família junto. Seja como for, esse roubo vai se tornar o centro de todo o confronto que está por vir. 3 dias depois, a ficha de Labão cai. Ele descobre a fuga e fica furioso. Junta seus parentes e começa uma perseguição implacável. Foram 7 dias de caçada até que ele finalmente alcança Jacó lá nas montanhas de Gileade. A hora da verdade tinha chegado. Só que durante a perseguição, acontece algo que muda o jogo. Labão recebe um aviso divino num sonho. Uma ordem bem clara, para ele não fazer mal a Jacó. Então, ele chega com todo o poder para se vingar. Mas suas mãos estão atadas. E o mais curioso é que Jacó nem sonha com essa intervenção. Já que não podia usar a força, Labão ataca com palavras. Joga uma enxurrada de acusações emocionais, ele faz todo um drama. Por que você fugiu em segredo? Levou minhas filhas como prisioneiras? Não me deixou nem dar um beijo de despedida nos meus netos? Mas por trás de toda essa mágoa familiar vem a acusação principal, o verdadeiro motivo da raiva. E o mais importante, por que você roubou os meus deuses? E pronto, a discussão toda agora foca num único ponto: os ídolos roubados. Esse é o momento em que todas as tensões escondidas vêm à tona. A busca por esses objetos vira uma busca pela verdade.
Jacó, que não fazia a menor ideia do que Raquel tinha feito, fica indignado. E, certo da sua inocência, ele solta essa frase chocante. É uma ironia terrível. Na tentativa de provar que era honesto, ele, sem saber, acaba de pronunciar uma sentença de morte sobre a sua esposa amada. A tensão só aumenta. Labão começa a busca. Ele vasculha tudo, tenda por tenda. Primeiro a de Jacó. Nada. Depois, a de Lia e a das 2 servas. Nada também. A cada tenda vazia, a busca ficava mais perto do alvo final. Finalmente, Labão entra na tenda de Raquel. E é aqui que a gente vê a esperteza dela. Ela tinha escondido os ídolos dentro da cela do camelo e simplesmente sentou em cima. E ainda usou a desculpa de que estava no seu período menstrual para não precisar se levantar. Labão, frustrado, fica sem ter o que fazer e não encontra nada. Depois de ser inocentado da acusação, a represa se rompe. 20 anos de frustração guardada explodem de uma vez só. Jacó joga tudo na cara de Labão. Eu trabalhei para você por 20 anos. Ele lembra que os rebanhos de Labão nunca tiveram perdas, que ele pagava do próprio bolso por cada animal roubado. Descreve o trabalho duro, o calor do dia, a geada da noite. E então, o golpe final. Você mudou meu salário 10 vezes. Toda a amargura acumulada foi despejada ali. Depois dessa explosão toda, o clima muda. A raiva passa, mas não pensem que vira a reconciliação. Pelo contrário. O que acontece em seguida é uma negociação fria, quase empresarial, para acertar os termos de uma separação permanente. E esse é o ponto-chave da resolução. Não tem abraço, não tem pedido de desculpas, eles não consertam o relacionamento. Em vez disso, eles erguem um monte de pedras, criando uma fronteira física e simbólica para marcar a separação. E o interessante é que os 2 homens dão um nome para esse memorial de pedras. Labão chama, em aramaico, Jegar Saduta, e Jacó, em hebraico, Galede. No fim das contas, os 2 nomes significam a mesmíssima coisa, o montão do testemunho. Eles concordam no propósito, mesmo vindo de lugares diferentes. Aquele monte de pedras vira testemunha de um tratado formal. As regras são bem claras. É um pacto de não agressão. Basicamente, eu não passo daqui para te prejudicar e você não passa daí para me prejudicar. E Labão ainda inclui uma cláusula final. Jacó não deveria maltratar suas filhas nem se casar com outras mulheres. E a história termina com uma despedida formal, até que pacífica. Labão finalmente se despede da família, abençoa todo mundo e volta para casa. A separação agora é completa, oficial, o fim de uma relação longa e conturbada. E isso nos deixa com essa reflexão. Essa fronteira que eles construíram servia para proteger a paz? Ou era mais como uma prisão, formalizando uma separação tão profunda que a única solução era cada um se trancar do seu lado? É uma pergunta que ecoa em muitos relacionamentos por aí, até hoje.